Fala, nação colorada, tudo certo com vocês? Estou gravando após o empate do Internacional contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Teve briga, Ener Valencia, Luiz Adriano e o Ener Valencia com o Magrão. E Ener Valencia e Magrão quase que os dois vão às vias de fato. Mas antes de falar o que foi o jogo, falar sobre a confusão, peço para que tu te inscreva no canal, compartilhe em todos os grupos que tu está, compartilha com a família, com os amigos, no grupo do Internacional, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like e coloca teu comentário aqui embaixo o que tu acha que foi a partida, sobre a briga do Valência com o Magrão e com o Luiz Adriano e projetando também Internacional e River. Pessoal, o Inter foi com time misto. Eduardo Cudê optou por um time misto em relação aos jogadores que atuaram na terça contra o River no Monumental. Rocher, Vitão e Depena. E o Depena na lateral esquerda. O que tem de importante nesse time misto do Internacional? Quase que reserva, né? O Gabriel Rufi voltando a ser titular. Bruno Henrique tendo rodagem, começando uma partida, e o Maurício, pela primeira vez titular com o Eduardo Cudê, e Pedro Henrique, eram os jogadores a serem avaliados. Claro que podia ter outro ali correndo por fora, como o caso do Igor Gomes, até o próprio Nico Hernandes por ser um zagueiro construtor, mas os que se destacaram, na minha opinião, o melhor em campo no primeiro tempo dos jogadores de linha foi o Maurício. Maurício é um condutor de bola, um jogador que busca aproximação, busca articular a equipe, e ele se entendeu muito bem com o Bruno Henrique. Mas eu acho que o Maurício se sobressaiu em relação ao Bruno Henrique. Por mais que o Bruno Henrique tenha feito um grande primeiro tempo, também ajudou muito na articulação das jogadas, tem muita qualidade, inverte muito bem as jogadas, visão de jogo, mas o Maurício para mim foi o melhor do primeiro tempo no Internacional. Pedro Henrique um pouco apagado, mas também vai porque a bola talvez não tenha chego tanto no que é a característica do Pedro, receber e partir em velocidade. E o Pedro não teve muitas as alternativas, até porque ele jogou mais próximo do Luiz Adriano, como se fosse um segundo atacante, e não como um ponta que ele de origem é. Então o Pedro Henrique jogou mais centralizado ao lado do Luiz Adriano, ele se movimentou bastante, mas a gente sabe que não é onde o Pedro Henrique gosta de jogar ou rende mais. Primeiro tempo o Inter melhor do que o Corinthians, o Inter até criou algumas oportunidades, chegou mais, jogou pelos dois lados do campo, buscou o Igor Gomes e a sua amplitude, o Depena e sua amplitude também. Inclusive, na minha visão, o Depena fez um dos melhores jogos dele na temporada e foi como lateral esquerdo. Eu gostei do Depena como lateral esquerdo. O Inter teve uma falha no primeiro tempo defensiva e foi o gol do Corinthians. Não teve nenhuma culpa o Rocher, porque a bola desvia no Vitão, no chute do Renato Augusto, e mata, complica toda a ação de defesa do Rocher, então sem culpa alguma do goleiro do Internacional. Vai para o segundo tempo e o Internacional cansa, nitidamente cansa. Os jogadores que estavam retomando o ritmo, que é o Gabriel, o Bruno Henrique, o Maurício e o Pedro Henrique, cansam, dá para perceber. E aí o Eduardo Cudê, quando vê também que o time está cansado, começa a colocar os titulares. Coloca Alan Patrick, Arangues, Wanderson, Johnny e o Ener Valencia no final. E quando ele coloca em campo Arangues e Alan Patrick, o Inter sofre o segundo gol. Na verdade, ele coloca Arangues, Alan Patrick e Johnny. E o Johnny comete o pênalti, um pênalti infantil, na minha opinião. O Johnny podia cercar mais para fechar a finalização do Yuri, até a cobertura chegar, mas é um Inter a lá Eduardo Cudê, exposto. E aí o Johnny cometeu o pênalti, né? Mas era um Inter exposto. Tanto que o Johnny teve que correr atrás do Yuri Alberto e o Johnny sendo esse último homem. Aí o Fábio Santos faz o 2-1 e no momento que parecia se encaminhar mais uma derrota, o Igor Gomes aciona o Valência faz um belo cruzamento, uma bela jogada e executa um belo cruzamento, e o Luiz Adriano de cabeça faz o gol de empate. Então, repetindo, o Inter foi melhor do que o Corinthians no primeiro tempo, foi também melhor do que o Corinthians no segundo tempo, porém, não dá para avaliar tanto a simetria desse grupo, ou então a qualidade desse grupo que esteve em campo, porque eles não estão acostumados a jogar junto. Claro que eles treinam juntos, eles são os reservas, mas eles não estavam acostumados com esse nível de intensidade. E outra coisa, repito, Bruno Henrique, Gabriel, Pedro Henrique e Maurício.
começando uma partida, sendo que fazia algum tempo que eles não iniciavam. Pedro Henrique, Gabriel e o Maurício por lesão, e o Bruno Henrique porque retornou ao futebol brasileiro. Então esses jogadores foram avaliados e eu considero o Maurício e o Bruno Henrique aptos para serem alternativas ou até iniciar a partida contra o River, e o Gabriel parece que está 100%. Eu tinha algum receio que o Gabriel tivesse alguma precaução nas divididas, né? Algum receio, porque ele voltou de uma lesão muito grave, mas o Gabriel se mostrou inteiro. Aí vocês podem me perguntar, tu iniciaria com o Gabriel na terça? Não, porque eu acho que o Johnny foi o melhor jogador de linha do Inter contra o River Plate no Monumental, por isso eu iniciaria com o Johnny, pela grande partida que ele fez no Monumental, e se tinha essa dúvida, esse ponto de interrogação em cima do Johnny, como ele iria responder sobre a pressão do Monumental. E o Johnny respondeu muito bem, então eu iniciaria com o Johnny por merecimento, porque eu acho que o Johnny com o Eduardo Cudê vem jogando bom futebol. Então a gente tem que ser justo, eu sou um crítico do Johnny, mas com o Cudê ele tá bem. Então eu até colocaria o Maurício e o Bruno Henrique, o Maurício um pouco mais próximo do gol, no lugar do Wanderson, e o Bruno Henrique no lugar do Depena. E aí o resto eu manteria o time que enfrentou o River no Monumental. Só fazendo essas duas alterações, colocando Maurício e Bruno Henrique no time principal. E aí o Alan Patrick com o Maurício mais à frente, o Alan Patrick seria o homem mais centralizado. Ele não jogaria tão próximo ao Valência. Pode ser, aí que eu acho, tá? Um achismo meu, que o Cudê pode surpreender e escalar Luiz Adriano e Valência no setor de ataque. Pode ser. Pessoal, agora vamos fechar sobre a briga. O que chegou de informações para mim? O Inter faz o gol de empate e o Valência queria a bola no meio do campo para reiniciar, para o Inter tentar algum ataque final para tentar virar a partida. E o Luiz queria comemorar, então deu esse desentendimento. Depois termina o jogo, os dois seguem se desentendendo, e o Magrão chega para conversar com o Valência, e o Magrão fala alguma coisa do tipo, pô, não dá nem para conversar, e o Valência faz sinal de negativo com a cabeça que não queria conversar. O Magrão fala mais alguma coisa, eu não sei o que o Magrão fala, que o Valência se revolta e ele empurra o Magrão. Tenta partir para as vias de fato com o Magrão. E aí chega o pessoal do deixa disso e separa os dois. Acho que o Valência estava certo até o momento que ele parte para cima do Magrão. Porque o Valência tá certo de querer reiniciar para tentar virar a partida. Mostra que é um cara que tá incomodado com uma derrota ou com um empate, quer vencer a todo momento. Mas no momento em que tu desrespeita uma liderança, que é o Magrão, até o Magrão é o coordenador, né? Então o Magrão é o chefe do Valência. No momento em que ele desrespeita o Magrão, acho que ele tá desrespeitando a instituição em si, porque o Magrão é um ídolo dentro do clube. Então o Valência tem que pesquisar e saber onde ele tá. Ele tá no Internacional, onde tem o Magrão, que é coordenador técnico, e o Magrão é um dos líderes, é um dos ídolos do clube. Então o Valência também tem que ter essa cautela. O Valência tem que saber mais ou menos com quem ele tá conversando. E respeitar o Magrão, porque o Magrão hoje é o chefe dele. Então, acho que o Valência se passou um pouco em tentar partir para as vias de fato, em tentar empurrar o Magrão e tentar realmente agredir. Na verdade, o empurrão foi uma agressão, né? Então, o Valência tem que ter esse entendimento. Agora, não pode ter briga, não pode ter nada, porque terça tem um jogo decisivo. E a gente espera que todos estejam focados para o objetivo que é as quartas de final da Copa Libertadores da América. Te inscreve no canal, deixa o like e compartilha, valeu?